Mais uma vez, boa tarde. Vamos começar aqui para tentar terminar o mais rápido possível, tá bom, gente? Para não ocupar muito o sábado de vocês. Jeremias, eu posso te colocar como anfitrião? Só para você permitir que as pessoas entrem, que agora eu vou compartilhar o slide e não consigo mais ver. Certo. Pronto, agora eu sou anfitrião. Deixa. Bem, nossa última aula teórica, né? Semana que vem vai ter só a aula da Vivian e o fechamento. Essa é a última aula teórica. Porque a gente tem que se esconder, que é uma frase que eu peguei de uma entrevista que eu fiz com uma professora de música candomblessista, que ela relata como que ela precisa muitas vezes se esconder para não sofrer preconceito. Então, diferença de religião e suas influências no ensino de música. E aí aquele exercício que eu sempre faço, né, de, de expressar, né, que eu não tenho lugar de fala para falar e o que eu faço para diminuir, né? Assim, em relação à diferença de religião, eu também me encontro dentro da identidade normativa aqui no Brasil, que é o cristianismo. E é muito engraçado, porque quando eu falo que eu estudo candomblé e coisas do tipo, ou até mesmo coisas relacionadas a gênero, a sexualidade, as pessoas, mas você não era cristão? Tipo, como se fosse proibido, né? Mas realmente, alguns cristãos fogem desses debates porque acham que é pecado ou coisas do tipo. Eu penso muito pelo contrário, quando eu penso na ideia de Cristo, né? Que sempre pregou, sempre falou sobre o amor, sobre a aceitação das outras pessoas. Eu vejo que não, que deveria ser obrigação de todos os cristãos, mas tudo bem, cada um pensa de uma forma. Mas mesmo assim, numa aula como essa, o ideal seria pessoas que têm a sua identidade religiosa, que sofrem preconceito por causa da sua realidade religiosa, está trazendo esse conteúdo, como, por exemplo, pessoas de religião de matriz afro-brasileira, muçulmanos, que a nível mundial sofrem bastante, judeus, que até que não sofrem tanto, mas ainda tem muito estigma do Holocausto, coisas do tipo. Eu aqui estou numa posição de privilégio, sem dúvida, por ser cristão. Eu admito que eu até já consegui trabalho por ser cristão. Eu me lembro que um dia eu estava numa entrevista e aí eu falei assim para a mulher que eu estava com uma outra oportunidade em vista, que eu estava pensando em qual eu iria aceitar ou não. Eu não deveria ter falado isso, porque a mulher ficou toda desconfiada. Você não vai sair daqui por causa de R$ 5, a hora aula em outro lugar, não sei o que. Falou muita coisa, muita coisa. E aí, automaticamente, não foi uma coisa que eu pensei, é porque realmente é da minha natureza. Eu falei para ela, não, é porque a Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não. Então, se eu falar, estou falando aqui para a senhora que eu vou ficar até o final do ano, ou vou ficar até o final do ano. E aí ela já abriu um sorrisão na mesma hora, assim, e depois eu descobri que ela é católica. E ela me deu um emprego, eu fiquei naquele lugar 3 anos. Se eu tivesse falado algo assim, alguma frase em Yorubá, por exemplo, do candomblé, ou se eu tivesse jurado por um orixá, eu nem sei se pode jurar por orixá, tá, gente? Mas se eu tivesse falado alguma coisa do tipo, aí eu não sei se a impressão boa que eu passei seria a mesma. Então, realmente, eu tenho muito privilégio por ser cristão, mas aqui, para falar de candomblé para vocês, eu li bastante, principalmente trabalhos escritos por candomblecistas, e conversei e aprendi com candomblecistas. Mas mesmo assim, duvidem de tudo que eu falar, desconfiem, procurem outras fontes, eu posso estar errado. Então, não sei se aqui entre nós tem alguém que seja de religião afro-brasileira que gostaria de falar como se sente ou coisa do tipo. Eu gostaria de dar voz a essas pessoas. Se tiver alguém, pode ficar à vontade. Se não tiver e quiser
e quiser falar em outra oportunidade, ou coisa do tipo, também pode ficar à vontade. Alguém? Deixa eu ver alguém escreveu o chat. Não? Então, gente, eu tive uma experiência de uns 5 minutos que eu fui candomblessista, entre aspas. Eu queria compartilhar com vocês duas experiências. Porque esses atabaques que estão aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, eu comprei eles numa loja de produtos religiosos, né, que fica aqui perto da minha casa. E aí, eu fui trazer eles para casa, porque é pertinho, eu fui carregando mesmo. E aí, gente, foi mais ou menos 2 minutos para ir e mais 2 minutos para voltar, eu com os atabaques na mão. E, gente, os olhares que me eram transferidos, a forma com que as pessoas assim olhavam até mesmo do ônibus, eu percebi gracinhas de algumas pessoas comentando e coisas do tipo, sabe? Alguns olhares assim meio que de gracinha, outros olhares de meio que medo, assim. Gente, foram 2 minutos tensos. Eu vou ser sincero, porque as pessoas achavam que eu era um ogão ou coisa do tipo, levando um instrumento para algum lugar. Não, eu só estava levando o instrumento para minha casa. Então eu fico pensando se esses 4 minutos se foram tão difíceis para mim, imagina uma pessoa que vive isso 24 horas, 365 dias por ano, sabe? É uma coisa pesada. Outra experiência que eu queria falar para vocês é que nessa escola que eu fui admitido, quando eu falei que eu era cristão, um dia eu fui dar aula de maculelê. Estava falando sobre gêneros, né, populares brasileiros, vou falar sobre maculelê. E aí o maculelê, gente, tem uma música que é a mais conhecida de todas, que eu não sei se vocês conhecem. Oh, boa noite pra quem é de boa noite, oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção, o maculelê é o rei da valentia. É assim mais ou menos sem a desafinação. Gente, eu coloquei na caixa de som para as crianças aprenderem, né? Do nada, coordenador entrando na sala, auxiliar pedagógica entrando na sala, o que que você está fazendo? Que maluquice é essa? Ué, eu tô dando aula, mas essa música aí. Ué, pra mim essa é maculelê, a moça. Pra mim isso é ponto de macumba. Ah, mas eu não sabia, né? Mas e se fosse? Não, não pode. Tá bom, mas pode. O que é que eu faço então? Porque a aula de hoje é sobre isso. Ah, procura então outra música. Ao fui, procurei um outro maculelê, na verdade já tinha preparado um outro maculelê, só que menos desconhecido, e aí permitiram. Vocês percebem como que é essa questão? Porque se fosse uma música, sabe, muitas vezes as crianças na minha sala trouxeram músicas cristãs para cantar, sabe? Filha, eu quero tanto enxugar seu pranto. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, de forma nenhuma. E aí, quando eu coloco 30 segundos de uma música que, para a coordenadora, era um ponto de macumba, não podia. Mas tá bom, vamos dizer que seja. Para mim, aquilo é maculelê, mas digamos que seja. Na verdade, só fazer uma pequena correção, ponto de macumba, né? Esse termo macumba, ela usou, né? Mas não é um termo muito apropriado, né? Seria um ponto religioso, coisa do tipo. Eu só estou reproduzindo o que ela falou. Ah, mas se fosse um ponto religioso, não pode a música cristã na escola? As crianças cristãs não podem expressar sua religião, o meu também da sua musicalidade? Por que as crianças doblecistas, ubandistas, quibandistas não podem? Não é? Quando a gente pensa em ensino laico, como eu falei de manhã, laico não é uma escola ateia. É uma escola que, na verdade, abarca todas as religiões para que uma não possa se sobrepujar a outra, né? Então, a escola ela não precisa, na verdade, ela não deve ser um antro do cristianismo, mas sim um local onde todas as religiões estejam presentes e dialoguem, incluindo o ateísmo, né? Mas, geralmente, não é isso que acontece. Então, são duas situações que, apesar de não ser candomblessista, eu passei em relação à música afro-brasileira.
e que a cada dia mais me faz perceber como que, infelizmente, o lugar do candomblessista no Brasil é um local de menosprezo, um local de injúria. E a educação musical, ela do jeito que está atualmente, ela tem colaborado para isso. E aí eu estou falando aqui, mas quando vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Quando a gente pensa em religião, tem uma frase muito comum, aquela, né, que não se discute religião. Não, religião não se discute. Eu concordo, eu acho que discutir religião, ficar falando qual religião é melhor, não sei se essa conversa chega em algum lugar. Mas para mim deve-se conversar sobre religião, até porque a religião ela influencia muito na nossa vida, não só de pessoas religiosas, mas também de quem não é religioso. Como a gente vai ver mais abaixo, o fato do cristianismo ser a identidade religiosa normativa no Brasil faz com que essa ideologia perpasse toda a sociedade, influenciando inclusive a vida de não cristãos. Então, é uma coisa que eu percebo que muitas pessoas não percebem isso, mas a religião está lá a hora toda, entende? Mesmo se a pessoa não for religiosa. Então, é uma coisa que a gente precisa minimamente entender. Mas aí vai surgir a questão: como que eu vou falar sobre essas questões religiosas sem ser desrespeitoso às questões sagradas, né? E sem ser intolerante. Então fica um pouco difícil aqui falar de questões como Deus, Jesus, Espírito Santo, não sei o quê. Como que a gente faz, então, para não ser desrespeitoso? Quando eu estava pensando nisso, me veio a ideia de separar religiosidade e religião. A religião é uma coisa sagrada. A religiosidade, ela vai ser cultural e política. Ou seja, quando eu uso a minha religião para para conseguir alguma coisa, para ter poder na sociedade, para ter algum lugar assim social forte, eu chamo isso de religiosidade, que seria a prática social da religião. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, políticos, vocês conhecem, né? Eu não preciso aqui nem citar, mas os políticos se usam da religiosidade. Assim, na campanha eleitoral, eles vão em igrejas, eles vão em associações religiosas e falam aos fiéis e usam o nome de divindades, na maioria das vezes o nome do Deus, né? Porque eles sabem do poder que a religião tem e eles utilizam isso como uma forma de angariar poder. E isso não significa que eles são religiosos, eles só são malandros, né? Então, essa questão, essa prática social da religião, eu chamo de religiosidade. A religião, por ser uma coisa sagrada, não é muito legal a gente criticar. Mas agora, a religiosidade a gente pode criticar, a gente pode problematizar e a gente pode intervir se for necessário. Muitas vezes, a religiosidade, essa ideologia cristã, ela vai corroborar para muitos preconceitos e para a perpetuação das desigualdades. E isso não tem absolutamente nada a ver com Jesus, nada a ver com as coisas realmente divinas, né? Mais a ver com a cabecinha das pessoas, vão utilizar isso para conseguir poder, para conseguir, às vezes, diminuir outras pessoas, entende? É uma coisa cultural, não uma coisa divina. Muitas pessoas utilizam a Bíblia e as palavras de Jesus, seja de quem for, para serem homofóbicos, por exemplo, né? Enquanto a gente não encontra qualquer tipo de indicativo desse tipo na Bíblia. Então, na verdade, não é a Bíblia, é a cabecinha da pessoa que usa a Bíblia para tal. Então, nisso eu faço essa separação. Eu vou falar muito do cristianismo aqui, mas eu estou falando essa prática social do cristianismo, tá bom, gente? Não do cristianismo em si. Até porque não tem lógica, porque eu sou cristão, né? Mas eu consigo fazer, pelo menos eu acho que consigo fazer essa separação do que é sagrado, do que é divino e do que é social. E a cultura, como produto da intervenção humana, a religião ela vai entrar nisso, porque essa é uma outra definição de cultura, como eu falei para vocês, tem muitas. Essa daqui eu acho que encaixa muito bem na questão da religião. Produto da intervenção humana, cujos significados transcendem o produto em si, revelando outras questões. Ou seja, o fato de eu falar que eu sou cristão
revela coisas diferentes caso eu fosse, por exemplo, candomblecista, ou caso eu fosse, por exemplo, judeu, ou caso eu fosse, esqueci, hinduísta, entende? Isso vai revelar outros significados. E esses significados que não necessariamente são reais, mas sim inventados ou produtos de preconceitos e estereótipos. Por exemplo, esse estereótipo relacionado às religiões de matriz afro-brasileira. Ah, essas pessoas são do mal, essas pessoas são demoníacas, sabe? Outros significados vão surgir, vão transcender a religião em si e entrando na questão do caráter, mas que não necessariamente são questões realmente verdadeiras. Então, aqui, por fim, a religião, ou melhor, a ideologia religiosa, isso que eu estou chamando de religiosidade, influencia diretamente nas dinâmicas sociais e no desenvolvimento da identidade, inclusive de pessoas não religiosas. Por exemplo, a gente vê muitas vezes a questão bíblica. A mulher ela tem que ser recatada, ela tem que ter uma postura assim de, de não se vestir assim muito extravagante, coisas do tipo. Mas isso, teoricamente, seria algo só para as mulheres cristãs. Mas como o cristianismo ele é normativo, ele é visto pela sociedade como algo normal e que deveria ser para todos, isso vai afetar outras mulheres. Então, uma mulher, mesmo não sendo cristã, que utilize uma roupa, por exemplo, uma saia mais justa, um decote ou coisas do tipo, ela vai ser vista como um monte de nome, né? Assim, que eu não preciso nem falar. E isso está muito relacionado ao normativo religioso, entende? Então isso vai influenciar na pessoa que mesmo que ela não seja cristã, às vezes ela vai pensar, eu vou com uma roupa diferente, com uma roupa mais folgada, porque para não dar problema. E isso também é por causa da religião, por conta da religião. Isso vai influenciar a forma com que as mulheres se vestem. Esse é um exemplo. Mas, na verdade, essa questão da ideologia religiosa, ela perpassa vários aspectos, não só na questão da mulher. Então, algumas coisas interessantes, alguns termos: espiritualidade, cosmovisão, religião e religiosidade. Espiritualidade, na minha visão, gente, é algo que todo mundo tem. É algo que é como a forma com qual você vai se deparar com questões transcendentais. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem uma religião, mas ela vai acreditar em signo, ela vai acreditar em sorte, ela vai acreditar em destino, coisas do tipo. A espiritualidade ela é muito ampla e muitas vezes é relacionada só com um único indivíduo. É muito difícil ter uma pessoa que é completamente cética, que não acredita em nada transcendental. Eu realmente não conheço. Em geral, todo mundo vai ter uma espiritualidade, uma crença, né? A pessoa acredita em algo. Até mesmo o ateísmo, ele não é visto como uma religião, mas ele é visto como uma crença. Porque se a gente for parar para pensar, o ateu ele não acredita que existe Deus, mas isso é uma crença. Ele crê que não existe. Da mesma forma que eu, que creio que existe Deus. Eu não posso provar que ele existe assim de uma forma concreta. Uma pessoa ateísta também não consegue provar que Deus não existe. Por isso até que existe o agnosticismo, né? Que é a pessoa que fica nesse meio a meio. Então, é também uma forma de crença, é uma vertente da espiritualidade. Cosmovisão geralmente é como que você vislumbra o cosmos de uma forma em geral, né? Como que você crê que funciona no universo e coisas do tipo. Então, geralmente, eu prefiro esse termo cosmovisão, porque nem todo mundo gosta de se enquadrar dentro da questão da religião. E religião já seria uma coisa mais fechada, mais dentro de doutrinas. Enquanto a espiritualidade ela é ampla, a religião, embora existam muitas, existe um número delimitado e vai existir normas de conduta para aquela pessoa seguir, o que vai ser diferente de uma espiritualidade ou de uma cosmovisão. A religião ela é mais fechada, mais taxativa nesse sentido. A religiosidade é isso que eu estou tentando propor, esse conceito da prática social da religião, que não necessariamente vai ter a ver com a religião, mas sim com aquilo que o indivíduo quer e usa a religião para tal.
Então, as religiosidades, como todo construto social, podem ser hierarquizadas, gerando preconceitos e discriminações. A gente sabe, né, que o cristianismo ele veio com o colonizador, né, veio com os portugueses, e, entre outros motivos, por isso que o cristianismo hoje ele é normativo, né, ele tem mais poder na sociedade. Só que com isso ele acaba fazendo com que outras religiões elas sejam alvos de preconceitos e discriminações. A religiosidade, então, ele vai ser o objeto de poder e o cristianismo é a identidade normativa no Brasil. É interessante que às vezes a gente pensa a neutralidade seria o ateu, né? Não, na verdade o ateu também pode sofrer preconceito. Em muitos lugares a pessoa chegar e diz que não acredita em Deus, nossa, como assim você não acredita em Deus? Coisas do tipo. Não é? Tem um filme, eu não lembro o filme, mas eu não sou muito de ver filme, mas esse filme eu me recordo que era a primeira uma astronauta que ia fazer o primeiro contato extraterrestre e estava tudo certo, mas aí teve um escândalo que ela falou que ela era ateia. E aí deu um escândalo, mas como assim? Você é ateia, não sei o quê. E aí chegaram à conclusão de que a maioria da população mundial acredita em um Deus. Então eles tinham que mandar alguém que cresce em Deus para fazer esse contato. Eu não sei se você já viu esse filme, já se recorda, posso até procurar. Mas é uma coisa que está na ficção, mas que na realidade é mais ou menos assim. A pessoa que é cristã, ela é vista como anormal, né? O que foge ao cristianismo pode cair nessa questão da anormalidade, do demoníaco, do patológico e coisas do tipo. Então, a ideologia cristã ela vai embasar toda a sociedade, principalmente no que se refere às questões morais, como eu falei da roupa, por exemplo. Influencia na normatividade da orientação sexual, dos papéis de gênero e no não reconhecimento de outras religiões e cosmovisões. Gente, como eu falei, boa parte da LGBTfobia que existe hoje, ela é corroborada por pseudos cristãos que falam que é errado porque na Bíblia diz que é errado, né? Mas nada a ver. E no mundo, assim, uma questão assim de números, o cristianismo ele tem 2,2 bilhões de fiéis, é a religião que mais tem professantes. Depois segue o islamismo com 1,6 bilhões, 1,6 bilhão, o hinduísmo com 900 milhões. Religião tradicional chinesa, eu fui dar uma pesquisada, na verdade é um conjunto de religiões ali da China e vai ter um grande número de professantes porque a China tem uma população grande, né? O budismo, um pouquinho abaixo, 376 milhões. O sikhismo, eu vou confessar que eu não sei o que é, preciso pesquisar, mas eu acho que é aquelas pessoas que têm uma barba um pouquinho maior e que tem um negocinho aqui no meio, um pontinho vermelho, e que às vezes usam um turbante. Assim, fora do Brasil, até a gente encontra bastante essas pessoas, mas aqui eu realmente não sei assim ao certo o que é. Judaísmo, 15 milhões de seguidores, e o Espiritismo, com 13 milhões de fiéis. No Brasil, vai se repetir isso. O cristianismo ele é a religião com mais professantes e, por conseguinte, com mais poder. Quanto mais professantes, mais forte uma religião é politicamente. Depois, protestantes, espíritas, e aí a gente vai ver que ubandistas e candomblecistas, eles até colocaram juntos, não acho que seria correto, mas essa pesquisa colocou juntos, e vai ser, não colocou juntos não, perdão, está separado. 397 mil bandistas, aproximadamente 127 mil candomblecistas, o que dá 0,3% do total. Porém, muitas pesquisas têm mostrado que esses números não são precisos. Por quê? Porque as pessoas percebem essa questão da normatividade, então algumas, para se enquadrar no normal, vão falar que são cristãs, principalmente cristãs católicas. Não à toa que tem aquela designação, né? Católico não praticante. Então, pô, se não é praticante, então não sei se é católico, né? Mas algumas pessoas, porque querem estar dentro desse normativo, desse padrão, eles se autodenominam católicos. Da mesma forma, infelizmente, como a gente vai ver, por conta do preconceito que sofrem, ubandistas e candomblecistas, por vezes não se auto-identificam, assim, pelo menos não em público, como tal. Então, eles vão muitas vezes falar que são católicos ou espíritas, que são religiões
próximas, assim. Então, o preconceito da sociedade faz com que muitos deles se silenciem e acabem se escondendo. Então, mais uma vez, eu preciso falar sobre a crítica decolonial, porque vai entrar muito aqui nessa questão. Eu sei que é a terceira vez que eu estou falando, mas é uma coisa que eu gostaria muito que vocês levassem isso para a vida, porque a gente vê isso no dia a dia, normalmente a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente vê as questões decoloniais que estão em todos os lugares. Ela vai falar que o período colonial acabou, mas deixou marcas que são mantidas, e essas marcas são as fontes de todas as desigualdades que existem hoje em dia. Então, os eixos, aquilo que faz com que a colonialidade continue de pé, primeiramente a colonialidade do poder, ou seja, o poder está na mão das pessoas brancas, de homens, de cristãos e coisas do tipo. O saber, né, só é o único saber válido é o saber do colonizador, é o saber dos homens brancos, heterossexuais, cristãos. A colonialidade do ser, né, como eu mostrei para você, não. Nesse filme, não. Para representar o que é ser humano, tem que ser uma pessoa cristã, tem que ser uma pessoa ateísta. Essa pessoa, ela é ateia, ela não serve para mostrar para os extraterrestres como que é verdadeiramente um ser humano. E isso perpassa diretamente várias instâncias da vida, né? Não, o que que é um ser humano padrão, feito entre várias aspas? É um homem branco, heterossexual, cristão, rico, é, bem vestido, coisas do tipo. E vai entrar muito forte na aula de hoje a colonialidade cosmogônica, que tem relação com essa questão das religiões. A única religião correta é o cristianismo. Todo o resto vai ser bizarrice, vai ser doença mental, vai ser um montão de coisa, vai ser subqualificado enquanto religião. Ou às vezes nem é visto como religião, é visto como mito, é visto como se diz, fantasia, como coisas do tipo. Então é necessário a gente ter esse pensamento constante em relação à colonialidade, perceber aonde que ela está engendrada no nosso cotidiano e recontar as histórias sobre a ótica dos colonizados. Então, quando a gente faz isso, eu coloquei o que é o candomblé e coloquei como é visto. Eu vou fazer o contrário, já que a gente está falando sobre decolonizar, como é visto, como geralmente a gente ouve o que é o candomblé, né? Sobre a ótica dos outros, né? De quem não é candomblecista. Candomblé é feitiçaria, obras demoníacas, satanismo, imoralidade, bizarrice. São coisas que eu ouço bastante, né? De pessoas. Mas aí quando a gente vai ler, quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente chega na definição do que realmente é. Quando a gente vai ouvir a história sob a ótica dos colonizados, né? Um coletivo de culto afro-brasileiros que abrange, por exemplo, o candomblé Jeje, o Angola, o Pitunagô, a Jurema, a Quibanda, o Xangô de Recife, o Batuque e o Tambor de Minas, que chegaram ao Brasil via processo de escravidão, que a posteriori foram ressignificados no território brasileiro e que possuem em comum algumas características, como o culto aos ancestrais divinizados, conhecido como orixás, uduns ou inquices, que se manifestam aos fiéis via transe mediúnico que é proporcionado por meio da música. Então, por isso que a música é muito importante. Música essa que influenciou diretamente a música popular brasileira, não tem como fugir. Entende? Se você, não quero ouvir nada relacionado a candomblé, tudo bem, então você vai ouvir sobá. Porque se você for ouvir chorinho, se você for ouvir samba, se você for ouvir maculelê, se você for ouvir capoeira, não tem como, sabe? Vai ter ali algo que se originou no candomblé. Então é interessante, que, como a gente vai ver melhor, o candomblé ele é um coletivo, né? É um substantivo coletivo plural, não existe um candomblé. Na verdade, é um coletivo de cultos afros. Vão ter vários, né? O Jeje, o Angola, o Ketunagô, sabe? Existem muitos assim espalhados pelo Brasil. O que eles vão ter em comum é primeiramente essa herança, né, africana, que como a gente viu na aula de manhã, o candomblé ele é brasileiro, mas ele vai ter origem africana porque foi trazido para o Brasil por meio das pessoas escravizadas. E outra coisa que vai ter em comum é o culto a ancestrais divinizados. O que são orixás?
que são voodoos? O que são inquices? Tem duas respostas. Se vocês forem procurar, tem muita coisa disso no YouTube. Você vai ver, algumas pessoas vão falar que são as forças da natureza, né? Então, o vento, o fogo, a terra, isso seria os orixás. Não está errado, realmente os orixás eles vão se manifestar por meio dos elementos da natureza. Contudo, outras pessoas vão dar uma explicação mais aprofundada. Vão dizer que, na verdade, todos esses orixás eles são ancestrais no sentido de que eles eram humanos. Eles eram reis na África, princesas, grandes guerreiros, grandes metalúrgicos, pessoas influentes, que eles tiveram assim uma diferenciação, seja pelo seu grande poder, às vezes até pela sua grande bondade ou pela sua raiva, né? Também acontece, como se diz, essa questão da moral assim cristã é diferente. O cristianismo vai ver a raiva como uma coisa ruim, o candomblé não necessariamente, né? O candomblé vai pensar que é uma coisa que faz parte do ser humano. Então essas pessoas antigamente elas se diferenciaram e Olorum, que seria o criador, ele possibilitou que eles fossem divinizados e viraram orixás. Então eles eram ancestrais porque eles eram seres humanos. E eles estão num processo ainda de evolução espiritual, entende? Por mais que eles estejam acima, eles estão ainda no processo de evolução. Nesse processo, para eles evoluírem, eles ajudam as pessoas que o seguem, né? Então, nesse trâmite, tanto o orixá quanto a pessoa vão evoluir. Então, às vezes, eu ouvi isso de uma amiga candomblessista, porque tem sempre aquela pergunta, né? Ah, mas eu vi tal pessoa que foi no terreiro e fez coisa ruim para outra, e não sei o quê, e fez isso, e fez aquilo. Então, isso não é uma coisa assim, que pelo que me falam, seja algo comum, porque tem gente que acha que é só isso, é só, entre aspas, magia negra, né? Mas realmente vai acontecer em algumas situações, mas eles vão pensar que o orixá ele também pode errar, né? Ele também está trazendo essa questão do humano, ele ainda erra, ele ainda está em evolução. Então pode acontecer, mas em geral não é isso, não é só coisa ruim. Eu só vou para aquele lugar para procurar o mal do próximo, né? E outra coisa que a gente vai ver mais ao final é que a gente não pode pegar uma casa e por meio da experiência dessa casa, julgar todas as outras. O rapaz que eu entrevistei, ele deixou bem claro, existem casas sérias e existem casas que não são sérias. Da mesma forma, tem gente que eu, enquanto cristão, chega para mim e fala: pô, mas aquele pastor lá que vendeu sei lá o quê por tanto dinheiro e fez isso e fez teatro e fez aquilo. Aí eu falo a mesma coisa. Não, você tem que saber diferenciar quais são os pastores sérios daqueles que não são sérios. Realmente muitos só estão querendo dinheiro, mas também existem os pastores sérios, a gente não pode generalizar. E a mesma coisa dentro do candomblé. Aquelas pessoas que estão fazendo trabalho só por causa de dinheiro, eles também não são respeitados dentro da religião. Só que algumas pessoas, ainda no o que vão falar o seguinte: poxa, eu acho que candomblé não deveria nem ser uma religião, sabe? Religião é aquilo que você vai um dia, no domingo, fica lá e depois volta para sua casa, para sua vida normal. O candomblé, na verdade, é um modo de você viver a vida, entende? É um conjunto de filosofias, é mais do que um local que você faz só uma vez. Na verdade, aquilo muda a sua vida para sempre. E isso vai valorizar a natureza, como eu falei, os orixás eles vão se manifestar pelo vento, pelo fogo e pelas matas. Então, o candomblessista, assim como o indígena, ele vai valorizar bastante a natureza, a hierarquia, né? A questão de você saber que dentro do barracão, do terreiro, existem pessoas que merecem respeito por causa do seu cargo e coisas do tipo, o amor ao próximo e o crescimento espiritual de cada um. Então, quando a gente vai a fundo, a gente percebe que o candomblé é muito mais do que o que os não candomblecistas falam que é.
Então, aqui falando bem rapidamente, não dá para falar, né, do candomblé e não falar dos orixás. Só uma coisinha, voltando aqui, antes de falar dos orixás, eu falei sobre orixá, Vodum e Nquice, né? Inquice. É porque aqui são as três principais nações do candomblé. Os orixás seria na nação Queto, Vodum seria na Jeje, Inquice seria na Angola. Entende? Então tem essa modificação. Gente, eu acho que tem alguém tentando entrar. Me mandaram aqui um. Renan, aqui não apareceu, não. Não apareceu, não? É. Pedi para ele tentar de novo. Certo. Então é isso. Então, cada nação do candomblé vai ter denominações para suas divindades diferentes. E aqui no Brasil é mais comum o Queto. Então, eu vou falar rapidamente aqui dos orixás do Queto. Esse trabalho não é meu, né? Eu peguei da cara de pau na internet. Esse professor, então fica aqui o crédito. Iemanjá, né? Senhora das Águas, a esposa de Oxalá, mãe de todos os orixás. E é interessante que tem essa questão do que, do dia, das cores, do que gosta de comer e corresponde, né? Que seria no sincretismo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente na Igreja Católica. E aí eu não sei se vocês estão pensando, gosta de comer, mas como assim gosta de comer? Isso é muito interessante, que era uma dúvida minha, porque o orixá é um espírito, né? E aí, ele sendo um espírito, eu fico pensando como que ele come, mas aí eu entendi. É porque de manhã o Caio falou conosco do axé, né? Axé seria um tipo de energia vital que está em todos os seres, o sopro de Olorum. Então, todo mundo teria axé, inclusive alimentos. Então, os alimentos, eles vão ter, claro, a energia física, mas também a energia espiritual. Então, quando uma pessoa coloca uma oferenda para Iemanjá, né? Digamos que coloque lá cabra e milho branco. Iemanjá pode não comer a parte física, mas ela vai se alimentar do axé espiritual. Então, é por isso que tem as oferendas com alimentos. Cada alimento vai ter um axé específico para um orixá específico. Aí, Nanã, orixá mais velho das águas da chuva. Eu vou ler um pouquinho rápido por causa do tempo, tá, gente? As cores azul e branco, dia quarta-feira, terça-feira em Alagoas. Tem um fetiche por pedra marinha, corresponde a Nossa Senhora de Santana, a avó de Jesus. Exu, que as pessoas assim têm um medo, falam que é o diabo, tal coisa, coisa e tal, mas que não tem essa relação, ao meu ver. Na Bíblia não está escrito Exu em lugar nenhum. As festas dos candomblés são procedidas pelas homenagens prestadas a esse orixá, como que o rapaz falou de manhã, né? Que começa com. Ele falou, acho que outro. Eu vou ver depois, para não falar besteira, né? Mas ele falou que começa com um toque para um orixá específico. Exu é um mensageiro, para que não atrapalhe, para que tudo ocorra bem, faça um despacho para Exu antes das cerimônias e trabalhos. Aí gosta de comer pipoca, farinha azeite de dendê, seu dia é segunda-feira. São despachos, são colocados em encruzilhadas. Omulu, também chamado de Obaluayê, é o mais temido dos orixás, comanda a saúde e a doença, come milho branco e pipoca. Segunda, suas cores são vermelho, preto ou preto e branco. Aí corresponde, né, no sincretismo, a São Bento ou São Roque. Oxum, que aí ela vai ser uma Iabá, não é? Porque orixá seria o masculino e Iabá feminino. Então, a deusa das águas doces, essa orixá, é filha de Iemanjá com seu filho Xangô. Nos candomblés, quando se apresenta com um leque de latão e cujo centro é um espelho, chamada de Oxum Abalô. Aí vai ser festejado até o sábado, gosta de feijão, tainha, cabra, galinha, sua cor é amarela. Obá,
É uma figura rara nos candomblés da Bahia, também filha de Iemanjá. Quanto ao Kiobá, querendo captar o amor de Xangô, colocou em seu prato de cururu a sua própria orelha. Ela se apresenta com uma das orelhas escondidas entre panos e enfeites, sua cor é amarelo e vermelho. Come galinha, acarajé, abará. Oxalá é o maior santo do terreiro da Bahia, identificado como o Senhor do Bonfim, que também tem a maior devoção católica da Bahia. É o pai de todos os orixás, mora na igreja de Bonfim. Está ligado aos rituais de purificação. Come cabra, pombo, milho, branco, veste-se de branco. Oxumaré é o arco-íris, sua função é transportar água do mar dos rios para o palácio de Xangô. Quem assobiar perto desse orixá pode ser punido, mudando de sexo. Cores: branco ou amarelo. Seu símbolo é uma cobra de ferro. Terça-feira corresponde a São Bartolomeu. Oxalufã, Oxalá velho, Oxalá moço é Oxanguian. É o pai de todos os orixás. É mais importante de todos, veste de branco. Seu dia de semana é sexta-feira, corresponde ao Nosso Senhor do Bonfim. Acho que repetiu, né? Porque outro também corresponde ao Nosso Senhor do Bonfim. Deixa eu ver. Oxalá. Aquele tá. Isso, Oxalá velho, verdade. Egum, na verdade, é um morto. Então, existe um culto específico para os Egum que eles não vão, como eu falei, que o candomblé é muito plural, nesse culto eles não vão adorar os orixás, não vão cultuar os orixás, vão cultuar pessoas mortas, que pode ser um avô, o pai, a mãe, alguém que morreu há pouco tempo. Então, essa pessoa ela volta por meio dos cultos, né? E ela pode ali dar conselhos, conversar com os parentes e coisas do tipo. Então, é um culto específico. É o espírito dos mortos que desce no candomblé. Acredito que os mortos aparecem para dançar e comer, respondendo assim invocações que foram feitas. Existem alguns candomblés especialmente dedicados ao culto dos mortos, que são de difícil acesso às pessoas não iniciadas. O Caim, dona das folhas, é o próprio mato. Bebe mel e cachaça, come bode, frango, milho branco. Seu dia é terça, roupas de chieta, suas cores rosa e verde. Oxóssi, Retiketu, Deus da caça e da floresta, seu símbolo. O arco é flecha. Aparece, a gente vê muito, né? Principalmente carros, né? Com arco e flecha atrás. Muito provavelmente são seguidores de Oxóssi. Veste chapéu de couro e rabo de boi na mão. Suas cores são verde ou amarelo. O dia, quinta-feira, corresponde a São Jorge. Então, gente, tudo isso daqui eu estou trazendo, mas é aquilo, não precisa acreditar. Mas faz parte da cultura, entende? É interessante a gente saber. Eu fico pensando às vezes, sabe? A gente aprende sobre os deuses gregos, sobre os deuses romanos, inclusive na escola. Por que a gente não aprende também sobre os orixás? Não é? Ninguém se sente assim, ai meu Deus, eu estou me sentindo ofendido porque estão falando de Zeus aqui na escola. Ah, no livro didático da minha filha estava lá falando sobre Netuno, o deus romano. Não, ninguém se incomoda. Aí por quê, né? Porque são europeus, são deuses que vieram da Europa. Agora, os afro-brasileiros têm esse problema, os orixás afro-brasileiros, né? Então, eu não consigo ver isso fora da lógica do racismo, fora da lógica do racismo epistemológico e religioso, entendem? Então, tipo, não acredita? Tudo bem. Então, você estuda isso como cultura, sabe? Eu, muito particularmente, muito respeitosamente, eu também não acredito. Mas para mim não é problema nenhum estudar como cultura, entende? Até para poder passar para as pessoas. E o mais interessante, só uma outra afirmação, os candomblecistas, pelo menos aqueles que eu conversei, eles também não se importam, nem um pouco, se a gente acredita ou não, sabe? Para eles, não é uma questão de escolha. O orixá que te escolhe. Então, se, por exemplo, o orixá não me escolheu, tudo bem. Então, não tem essa questão. Se eu falar que eu não acredito, tudo bem. Eu só preciso respeitar. Deixa eu ver aqui o chat. Ninguém reclamava dos Cavaleiros do Zodíaco, nem do Naruto. Realmente. E aqui, gente, embora tenha essa cultura tão maravilhosa, quando a gente chega na realidade, é isso que a gente depara. Não é difícil achar esse tipo de notícia no jornal. Terreiro de Candomblé em Madureira atacado pela segunda vez em 4 meses, sabe? Isso aqui é muito mais frequente do que se pensa. Eu vou colocar só um minutinho. Eu peço descrição ao ver o vídeo, porque ele é um pouco pesado, tá bom? Eu até peço perdão por estar colocando, mas por ter palavrão e coisas do tipo.
Mas é importante a gente saber o que acontece com o povo de santo, até para a gente se manifestar contra. Vai levar todo mal contigo. Pode levar. Todo mal. Filma legal, tudo. E é só um diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem. Colocou de aqui, bandeira branca é essa? Bandeira do TCP, porra. Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra. Porque quando você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, você bate primeiramente, você pede licença a Jesus. Tô mentindo, cara? Tô mentindo, porra? Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Porque você tá pra arrebentar tudo, é uma por uma, não é jogar outra fora aí, não. Você... Eu não vou colocar tudo, gente, até porque, por causa do tempo e porque o vídeo é pesado. Mas deu pra perceber, né, que é uma pessoa que tá intimando a outra, por meio de violência grave, a destruir o próprio terreiro. Ali o rapaz, que provavelmente é o pai de santo, ele está quebrando os guias, né, do terreiro, e o terreiro já está completamente quebrado. Então, é isso que muitas pessoas passam. São traficantes que estão ameaçando, né, mas isso acontece bastante. O tráfico no Rio de Janeiro, eu não vou falar que é evangélico, porque isso não tem lógica. Ou você é traficante ou você é evangélico. Não dá para ser as duas coisas. Mas é um tráfico muito cristianizado, que tem muito essa... Eles recebem muito essa questão de evangelismo e coisas do tipo, sabe? Porque por causa da questão religiosa, né? Por ter muitos cristãos, né, é mais fácil eles terem acesso a essa palavra. Infelizmente, muitos cristãos vão falar, né, que os orixás são demônios. Então, o traficante, ele acha que está fazendo alguma coisa boa para Deus por destruir um terreiro. E definitivamente não é. Esse aqui é o caso Kleber Lucas. Eu vou mostrar para vocês lá na primeira aula, mas não deu tempo. Eu vou mostrar agora aqui, aí depois eu vou correr, tá? Mas eu acho importante a gente ver pelo menos a metade desse vídeo, porque mais ou menos que eu passei, né, quando eu falei para vocês do atabaque. É um pastor, Kleber Lucas, é um pastor e cantor cristão muito conhecido, mas sofreu por se posicionar contra a demolição, por ajudar, né, a reconstruir um terreiro. Foi destruído por vândalos. Quando você está com fome na favela e chega comida, você não faz pergunta se ela veio da igreja evangélica ou do terreiro de macumba. Então, a gente recebia a solidariedade de seres humanos. Eu aprendi a ser tolerante na favela. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. E fizeram um café da manhã num centro candomblecista em Caxias que havia sido incendiado, vítima de intolerância religiosa. Uma igreja cristã decide levantar uma doação de 12 mil reais e pergunta: você está dentro? Eu falei: claro que eu estou, porque isso está em harmonia com a mensagem do Cristo, com a mensagem de amor, não é essa mensagem de ódio, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E fomos lá fazer uma entrega linda, foi um momento lindo, uma manhã agradabilíssima, com gente das mais variadas confessionalidades, você olhando para seres humanos, porque estava todo mundo na mesma causa, a causa solidária. Olha que coisa linda. No meio daquela programação, eles perguntaram: você pode cantar uma música? Que música que se canta num ambiente plural? Uma música do Kleber Lucas? Não faz sentido. Cantei Maria Maria. Alguém filmou, publicou. Aí o Kleber Lucas, de 25 anos de caminhada cristã no Brasil, deixa de ser um líder, deixa de ser um pastor, de ser um cantor de relevância na boca de muita gente e passa a ser preto safado, crente safado, pastor safado, amigo de comunista que merece morrer, que isso numa igreja. Esse tipo de linguagem que eu tenho ouvido de uns meses para cá. Eu não tenho medo de gente que levanta a bandeira do ódio. Não tenho medo delas. Elas não me intimidam com suas vozes. Na verdade, o que elas gostariam é de me silenciar.
Existem muitos cristãos, muitos líderes, muitos cantores, muitos líderes de igrejas, diáconos, gente da liderança da base, cristãos confessos, que acreditam nessa linguagem de tolerância, de amor, de respeito. Você não precisa acreditar igual para conviver. Você pode conviver de uma forma pacífica. Tem muita gente, mas essas pessoas estão aprisionadas. Muitas vezes, a imposições é uma linguagem que as amedronte. Eu não vou me calar e eu desafio essas pessoas a serem uma voz pontuais, serem vozes que não vão ser silenciadas por causa de ameaças e de ódios explícitos das redes. Para muita gente no Brasil, eu deixei de ser pastor. Aliás, para muita gente eu nunca fui. Mas quando eu me volto para minha casa, para os meus filhos, e tenho o respeito deles. Quando eu me volto para minha comunidade, que tem a forma mais plural social, de convivência, e vejo que tem casais de 30 anos de casados, casais recém-casados, recasados, gente que chegou separado e voltou na comunidade, e eu vejo esses olhares para mim dizendo, você é o nosso pastor. Isso consegue me dar força, isso é o que tem me sustentado esse tempo todo. É mais ou menos essa a mensagem, não vou botar o finalzinho por causa do tempo, mas um pastor, né, está dentro da normatividade religiosa, mas mesmo assim, quando se posicionou favoravelmente à reconstrução de um terreiro, sofreu as mesmas mazelas que um candomblessista, infelizmente, sofre diariamente. Então, é um caso para a gente pensar, e é complicado, né? A sociedade que a gente vive ultimamente. Quando você tá com... Então, a resistência candomblessista, tem todo esse preconceito, como que eles resistem? Desde sempre, nesses dois primeiros, sabe? Desde o período colonial. Primeiramente, sincretismo, que é isso, né? Eles relacionarem orixás a santos católicos, porque as pessoas em situação de escravidão, percebam que eu não uso a palavra escravo, né? Porque ninguém é escravo, ninguém nasce escravo. Existem pessoas que foram escravizadas à força, né? Então, as pessoas em situação de escravidão, elas para não deixarem de cultuar os orixás, já que elas eram obrigadas a irem para a Igreja Católica, eles continuavam cultuando, só que de uma forma camuflada. Eles relacionaram um santo a um orixá, uma santa a uma iabá, e assim por diante. Então, esse sincretismo ele nasce nessa necessidade de resistência, né? Então, foi uma forma de não deixar de cultuar os orixás, e isso permanece vivo até hoje. O silenciamento, como eu falei, a maioria das pessoas prefere não se identificar como candomblecistas para não sofrer preconceito. Na escola onde eu trabalhei, tinha uma moça que era, assim, minha amiga, e eu fui descobrir que ela era candomblecista muito, muito, muito depois, sabe? E aí depois eu conversei com ela, falei que estudava o assunto, mas mesmo assim ela evitava, assim, de falar algumas coisas relacionadas à religião, porque ela tinha medo, né, de como poderia reagir, coisa do tipo. E para a gente ver essa diferença, né? Eu aqui, cristão, hora toda falando que sou cristão, e muitas vezes um candomblecista não pode falar, porque não sabe como a outra pessoa vai reagir. Só que agora também está surgindo, nos últimos anos, a questão da educação, sabe? O candomblecista, ele não é só um ser passivo que tem que ficar se escondendo. E a educação ele tem sido usada como uma arma para, ao invés de calar, dar voz aos candomblecistas. São as chamadas pedagogias de terreiro. Por quê? Porque os terreiros, os barracões, como alguns chamam, né? As casas de santo, que é uma outra designação, gente, vocês já pararam para pensar que lugar esplêndido é? Porque é um lugar onde a gente fica falando de Lei 10.639, de cultura africana, tudo lá, gente. É um local onde as pessoas mantêm muitas tradições africanas vivas, um local onde as pessoas falam idiomas africanos. Onde a gente viu hoje de manhã um cara cantando em Yorubá, sabe? Entendendo o que está falando, e onde tem instrumentos africanos, e onde se mantém muitas tradições, como, por exemplo, a transmissão oral, não é? Sabe, a aula de manhã, não sei se vocês repararam como era magnífico ele passando as músicas para Ingrid. Ele estava passando daquilo que a gente fala de uma educação musical modelar,
Ou seja, ele fazia o modelo e a Ingrid repetia. Sabe, a gente tem uma mania de botar a partitura para criança, tá? Essa aqui que você vai tocar, tá vendo? Essa é a primeira linha. Não, ele simplesmente repetiu, ele simplesmente fez e a menina repetiu, entende? Então, como a gente vai ver mais tarde, é uma educação oral, passada pela transmissão oral, a oral, aprendida auditivamente e modelar, por meio de imitação, completamente diferente do modelo europeu que a gente está muito acostumado. Então, essas pedagogias de terreiro, eles vão trazer essa oralidade, né, para a sala de aula. A questão da roda, de você se sentar em rodas, de você ouvir histórias, de você aprender sobre cultura e coisas do tipo, sabe? Tá tudo lá. Então, existem hoje muitas pedagogias do terreiro que são candomblecistas, que depois vão fazer, né, mestrado, doutorado e vão propor alguma pedagogia diferente e vão trazer isso para a escola regular. A questão da transmissão oral, a questão da roda, a questão da linguagem, não é? Epistemologias diferentes. E outra coisa, só um parêntese, é por isso que eu permito trabalho em áudio, gente. Sabe, eu não posso estar aqui falando tanto da valorização da transmissão oral, que também acontece com os indígenas, e impor para vocês um trabalho escrito. Eu também preciso valorizar a transmissão oral. Por isso que eu aceito trabalho em áudio. Até agora ninguém enviou. Eu acho que vocês estão meio assim, mas como assim trabalho em áudio? Que doideira é essa? É porque eu valorizo a transmissão oral. Eu acho que ela é tão importante como a escrita, entende? E outra, é uma outra forma de resistência. Já que não existe um escrito fixo do candomblé, muitos segredos da religião foram guardados até hoje, sabe? Porque as pessoas só vão falar e vão falar para pessoas de confiança. Hoje de manhã, ele não passou para a gente, ele falou muitas vezes disso, dos fundamentos, né? Os fundamentos não pode falar. São os segredos da religião que não podem passar para para pessoas que são de fora, entende? Então, a própria transmissão oral, a gente às vezes pensa, eles não desenvolveram escrita. Não, na verdade, é inteligente eles não terem passado de uma forma escrita, entende? O indígena, já por outro lado, não. O indígena, ele não viu necessidade de escrever. O africano, ele sabia escrever, mas preferiu não escrever para esconder. O europeu que preferiu escrever. Mas quem é melhor? Quem é o pior? Estão tudo no mesmo parâmetro. A gente não pode fazer essa diferenciação. Aí a gente, encaminhando para o final, na escola, a gente vê isso que a gente falou hoje. Gente, aquela menina, já que a gente falou o nome dela de manhã, eu vou falar hoje de novo, né? A Ingrid, que estava com ele, coisa linda ela tocando. Muito, muito provavelmente, infelizmente, mas ela sofre na escola por ser bandista. Sofre bastante. Então, essas intolerâncias, racismo religioso também estão presentes na escola, inclusive nos currículos. Os professores e estudantes candomblecistas, por vezes, vão negar sua identidade para evitarem preconceito. Outra coisa interessante é o calendário escolar, sabe? A gente lá tem, principalmente na educação infantil, né? Tem a festinha do Natal, tem a Páscoa, né? Os murais, né, das escolas que vai estar lá a Arca de Noé, não sei o quê. Eles vão impor a todos os estudantes esse conteúdo cristão. Mais uma vez, eu não acho que não tenha que ter, mas se tem o Natal, então vamos comemorar também algum feriado, alguma festa afro-brasileira, vamos festejar também uma festa judaica, uma festa islâmica, fazer tudo junto, entende? Realmente, se não der para colocar muitas, pelo menos todas nunca vai dar, mas se não der para colocar muitas, então não se coloque nenhuma. Mas é aquilo, quando a gente não coloca, a normatividade vence. Não adianta. É aquilo que Paulo Freire falava, né? Não existe neutralidade. Ou você está do lado do opressor ou do oprimido. Quando a gente fala, não, eu vou ficar aqui no meio. O opressor, que no caso é a ideologia cristã, mais uma vez, não estou falando do cristianismo, estou falando da ideologia, ela acaba vencendo. E isso a gente chama de currículo oculto, sabe? Porque existe o currículo oficial, que está no papel, mas também existe o currículo oculto, ou seja, as normas que a escola acaba passando. Quando a criança, mesmo inconscientemente, ela percebe que está lá o Natal, que está lá a Páscoa, que estão os feriados cristãos, mas que não estão outros feriados, ela acaba achando que isso é o normal, que isso é o ideal, entende? Então, mesmo que diretamente ninguém fala, ela acaba aprendendo.
Então a gente vai ter, né, a Lei 10.639, que vai falar da história e cultura afro-brasileira, mas os professores não estão sendo preparados para o cumprimento da lei. Eu acredito que o terreiro, sabe, o conhecimento trazido do terreiro pode ser um, um direcionamento da onde a gente pode conseguir aprender sobre a cultura afro-brasileira. E aqui, falando mais em escola, né, aluno é barrado em escola municipal por usar as guias, né? No outro vídeo a gente viu, né, o Pai de Santo sendo obrigado a quebrar as guias. O que são as guias? A guia é uma forma de proteção, sabe? Cada uma está ligada a um orixá, se não me engano, e eles usam como uma forma de proteção. E aí vai ter uma semelhança com os indígenas. Os indígenas também usam os imboi como uma forma de proteção. E aí o aluno, ele estava passando estava fazendo, né, os seus votos no candomblé e precisou ir, né, de branco e com as guias, mas a diretora barrou ele. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí na música, a gente sabe que a música de terreiro vai influenciar diretamente o samba, o rock, o funk. Gente, batida de funk, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tá, tum, tum, tá, é batida de Iemanjá, sabe? É batida de Iemanjá. Então tá tudo que é popular, a música candomblessista influenciou. Mas isso é velado, né? Isso a gente não fala abertamente e muitas vezes a gente não sabe. Muita resistência na incorporação dessas músicas nos currículos escolares e universitários, como eu falei mais cedo, né? Minha experiência com o maculelê. E isso vai fortalecer estereótipos e vai corroborar, fortalecer, né? Que na falta de representatividade de estudantes candomblecistas, mas também vai produzir para toda a sociedade mais conhecimento em relação à cultura e música afro-brasileira. Isso daqui, gente, foi um bafo em 2019, não sei se vocês estão por dentro disso, que tem essa professora aqui da UFRJ, que ela tentou trazer para sua sala músicas de Villa-Lobos e Francisco Mignone, só que eram músicas inspiradas em cantos candomblecistas. Canto de Xangô, se não me engano, é uma música do Villa-Lobos, e ela queria trazer, e os alunos protestantes, né, recusaram a cantar. Assim, um grande desconhecimento, falaram assim, mas e se eu pegar o santo aqui, se eu cantar isso? Não vai acontecer, né? O santo, ele vai se manifestar em um lugar específico e para quem é iniciado, não é para qualquer um. Se eu começar a cantar aqui, posso fazer perfeitamente. A música, a dicção, né, o toque, tudo perfeitamente. Não vai acontecer absolutamente nada, sabe? É só para quem é iniciado. Mas aí houve muitos problemas na escola de música aqui do UFRJ, sabe? Então, uma resistência grande, inclusive, no ensino superior. Quando eu fiz estágio, a professora ela tentou trazer também uma música de Iemanjá, e aí ela falou, né, que tinha gente que saía da sala, sabe? Que não queria de jeito nenhum. Sabe, se você se sente mal, se você acha que isso está afetando sua fé, eu não vejo problema. Eu acho que também não tem que ser uma coisa forçada. Vai cantar e pronto, entende? Mas eu acho que sair da sala, não querer nem aprender, não querer nem ver como realmente eu acho que já é um pouco mais pesado. A gente também tem que ter, eu acho que, respeito a quem é de outra religião, a quem é evangélico, né? Explicar tal coisa, que não se trata de culto, que é mais a questão cultural, coisas do tipo. Tem que haver um preparo prévio, né? Não pode ser assim, vamos cantar e pronto. Não, tem que explicar, coisa do tipo. E forçar também eu acho que também não vai dar certo. Seria focar opressões, né? Eu acho que forçando nunca é bom. Mas é interessante que todo mundo pelo menos esteja presente, que pelo menos veja, e que pelo menos tente tirar alguma conclusão daquilo, antes de simplesmente se virar e ir embora. E aí, aqui na questão do artigo, esse primeiro eu achei interessante trazer para vocês, porque ele vai mostrar justamente como ocorre o ensino-aprendizagem em uma casa de religião, né? Por exemplo, a gente vê hoje, né, o Ogan Caio. Como que ele aprendeu a tocar? Ele foi para o conservatório e colocaram uma partitura na frente dele? Não, né? Ele foi na própria casa de religião. Então, a música ela vai ser ensinada basicamente por meio da vivência.
não tem um horário específico, não, agora é aula de música. Não, não. É ali na vivência. É muito semelhante à aprendizagem dos indígenas. Uma educação musical transmitida via tradição oral, aural e modelar. Então, a notação musical é desnecessária, sabe? Eu, às vezes, arrumo polêmica com isso, porque, para mim, a gente não pode usar um ritmo indígena ou afro-brasileiro para ensinar um conteúdo musical. Assim, um conceito musical europeu, por exemplo. Ah, eu vou pegar aquele toque ali daquele orixá para ensinar o conceito de síncope, sabe? Eles ali, na prática deles, eles não estão pensando em síncope regular, irregular e coisas do tipo, entende? Sabe, existem, esses conceitos são conceitos, ao meu ver, trazidos via música de concerto, trazidos via tradição europeia. Por que eu não pego uma peça do Beethoven que tem síncope e coisa do tipo para ensinar isso, né? Mas aí as pessoas pensam, às vezes falam para mim, tá, mas e o conteúdo? O conteúdo, eu preciso ensinar síncope. E como que eu vou fazer? Sabe, a mim, a música afro-brasileira, eles terem essa experiência, eles aprenderem essas músicas, eles aprenderem essa cultura, eles terem contato com os instrumentos, para mim isso é o conteúdo, sabe? Para mim isso é o conteúdo em si. Eu não preciso da música para ensinar outra coisa. A música para mim é o conteúdo em si. Eu não sei se vocês vão concordar. É isso que eu penso. E, em geral, as pessoas não concordam muito comigo, não. Mas, para mim, não é necessário eu pegar essa vivência musical para ensinar algo a mais, sabe? A vivência em si é o algo a mais. Porque é justamente assim que acontece no dia a dia dos terreiros, né? Esse sistema de mestre-discípulo, que também apareceu hoje de manhã, né? A Ingrid com o Caio, e uma educação musical informal. Então, a gente pode, mesmo na escola, absorver essas questões do ensino informal. A gente pode aprender a também ensinar de uma forma oral, de uma forma modelar e coisas do tipo, sabe? Eu acho que a escola ganha muito também do que só a gente ficando colocando partitura, partitura, partitura. E as entrevistas, né, eu fiz com a Raquel, mais uma vez ela apareceu, e com Marcelo e Marcos, que são doutorandos do UFRJ e Ogãs. Né? Só que aí eles são de outra nação, eles são da GEG. Os resultados, primeiramente, o pertencimento do candomblecista, que é algo interessante, porque muitas vezes quando eu vejo as pessoas falando de candomblé, essas pessoas são oprimidas, são possessas, são cativas. Não, geralmente todo mundo que eu conversei fala muito bem, se sente realmente pertencido pelo candomblé, né? Então, para eles é algo que é mais do que uma religião, é uma forma de viver a vida. E eles se sentem bem, não é uma coisa imposta, não é uma coisa opressora. A heterogeneia do candomblé, o Marcelo falou isso para mim depois, por isso que eu peguei um trecho do artigo e coloquei aqui, porque eu não tenho a fala dele em si, mas ele fez questão que eu falasse isso, então eu estou falando. Que o candomblé é extremamente multifacetado, que a gente não pode falar o candomblé, na verdade existem vários cultos que podem entrar nessa designação do candomblé, e aí eles são diferentes, né? Até aqueles que vão cultuar os orixás, os vudus, os inquices, cada um vai ter uma linguagem diferente no culto, né? Uma língua diferente, então é melhor a gente pensar nesse plural. E, mais uma vez, né, o Marcelo também ele fez questão de enfatizar que a gente tem que separar as casas sérias daquelas que não são. E também o tratamento diferenciado. A Raquel falando do fio de contas dela. Ela, na entrevista, ela estava com os fios de contas, só que estavam para dentro da camisa. Então, ela falou para mim, não, isso daqui é uma segurança contra o preconceito, né? Porque se uma pessoa vê alguém com fio de contas, eu não sei se vocês repararam, hoje de manhã, o Caio estava com vários fios de contas, né? Isso é uma forma de proteção, eles se sentem seguros, assim. Mas ela precisa, quando sai para a rua, esconder. Sabe, uma pessoa com terço ou com crucifixo, ele não precisaria. O Marcos já foi uma coisa pior. Ele estava fazendo o doutorado dele em engenharia nuclear, e ele precisou trocar a ênfase dele, ele precisou sair tipo de um grupo de estudos e para outro, por causa da forma com que as pessoas viam ele, né? E aí, quando aqui a pessoa te vê com fio de conta do pescoço, pensa que vai matar ela, sei lá. E o que a gente quer do orixá é o nosso caminho, a nossa luz. A gente não tem nada a ver com a vida deles. Então, é esse tratamento diferenciado que, infelizmente, candomblessistas sofrem.
Na escola, né, a Raquel, enquanto professora, né, ela fala que ela tenta trazer musicalidades para para a escola, né? Mas é sempre muito difícil, né? As pessoas falam, ela é uma macumbeira, tal coisa, qualquer pandeiro que ela pegue dá problema. Então, ela se diz aqui lá no finalzinho do terceiro parágrafo, massacrada pelo preconceito, né? E tem essa música que eu vou até colocar para vocês, que é Oromimá, lá embaixo. É uma música que eu ouvi depois que é linda, 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 que é uma música de Oxum cantando pro filho dela. E tem no YouTube, e depois eu fui ver. É uma música bem legal mesmo para criança e tal, mas ela conta que ela nunca consegue cantar na escola essa música para as crianças, porque por causa do preconceito, né? E a falta de tratamento do assunto na formação de professores, né, também é uma coisa que acontece bastante. Esse caso da UFRJ, ele também apareceu, né, que se repetiu na entrevista, que na UFRJ, né, que eles não quiseram cantar a música de Garra Peixe, mas é interessante que a Natália ela fala, sabe? Não era nem música de terreiro, era Garra Peixe, Vila Lobos, que é a música sacra brasileira pelos olhos de um branco erudito. É uma ressignificação daquilo. Mesmo assim, o pessoal achou que não deveria ser feito. Não era nem essa música que a gente viu de manhã, a música feita por um Ogan. Era uma música incorporada, né, pelo branco, mas mesmo assim houve esse problema. Então, essa questão ela não passa na formação de professores, e além de não passar, ainda existem vários embates para que não ocorra. E a possibilidade para o ensino de música, gente, primeiramente, é repertório e instrumentos de diáspora. A gente falou isso na aula passada, sobre raça, sobre instrumentos de diáspora. Eu não sei se vocês repararam, eu não falei de nenhum, porque eu sabia que na aula de hoje teria esse ensinamento. Então, aqui tem vários instrumentos que são usados em ritos afro-brasileiros, né? Os principais vão ser o trio atabaque, que a gente viu de manhã. O maior é o rum, no meio o pi, e o menorzinho é o lé. Abaixo o gan, que é esse aqui. Eu não sei se vocês veem também a câmera, ou só veem também os slides, ou também me veem na câmera. Estão me vendo? Te vejo sim. Sim, esse daqui, ó. Aqui atrás, né, tem o trio atabaque. O gan, eu acredito que vocês a conhecem como agogô, né? Realmente eles vão usar esse termo gan. E é interessante que ele é todo de metal, sabe? Esse daqui eu comprei diretamente, né, na loja de produtos candomblecistas. E ele é diferente, por exemplo, desse meu aqui, que é de coco. De castanha, quero dizer. Entende? Então é um instrumento diferenciado. Aqui, esse maiorzinho é o chequerê. Aí ele, daqui para frente, é menos comum ser usado, mas também se usa. Sabe? Atabaque e gan sempre. Aqui para o lado, a gente não vê em todas as casas, mas também vê. O chequerê, essa cabaça grande, ó, com essas miçangas, ela vai ser usada mais como instrumento de percussão, assim, friccionado. Da mesma forma, embaixo tem um afoxé. Vai ser muito semelhante. Ele vai ser menor, vai ser um coco ou uma cabaça, só que ele vai ter esse pauzinho. Eu não comprei ele porque eu achei tão parecido com o chequerê, eu preferi não comprar, para economizar um pouco. O berimbau ele também vai ser usado, sabe? Eu tenho esse aqui. Ele é bem simples, porque eu comprei também na casa de religião. Eles não, assim, fazem muita coisa, deixam assim sempre normal. E ele é sempre acompanhado de um cachixi. Eu não vou me atrever a tocar, porque isso aqui é muito difícil. Mas também se acompanha também em algumas casas.
E é interessante que eu já tenho alguma prática com percussão, mas não consegui aprender o berimbau. Tem uma pessoa, um reitor da Universidade Federal da Bahia, ele falou que o baiano é tão burro que o instrumento dele tem uma corda, sabe? Teve gente que falou isso. Vai tentar tocar isso aqui, sabe? Não é fácil. É uma corda só, mas não é fácil. E aqui ao lado tem um cachixi, ó. Eu comprei cachixis triplos. Por que eu comprei esses instrumentos? Porque, a princípio, essa aula era para ser presencial, né? Então, os instrumentos eram para vocês tocarem, né? Terem esse contato. Infelizmente, não vai ser possível, mas fica aqui a imagem, né? O cachixi, esse daqui é o de capoeira, menorzinho, mas também tem os cachixis triplos. E é interessante, dá para ver aqui no PowerPoint, que tem umas pedrinhas, né? Que são a Lágrimas de Nossa Senhora. Por um acaso, não sei qual é o tipo de relação, dentro do imbaracá, que é um instrumento indígena que parece um chocalho, eles também usam Lágrimas de Nossa Senhora. Para eles, para os indígenas, a cura só vai acontecer se for Lágrima de Nossa Senhora, que é o mesmo instrumento, a mesma pedra que a gente tem aqui dentro. Então, eu não sei se tem alguma relação, se é coincidência, mas outra coisa semelhante, né? O pandeiro é um pandeiro mais rústico, com pele de cabra, bem artesanal mesmo, né? Esse pandeiro que a gente encontra nas lojas, né? Eles me venderam bem pequenininho, eu queria um maior, mas dá para fazer um som. Não sou muito bom nisso aqui, não. E eu achei interessante também, ao lado, tem o pisangue, que também é chamado de kalimba. É um instrumento africano que hoje em dia está muito na moda, que ele é tocado assim com os polegares. É muito bonito o som. E muita gente não sabe que ele é africano. Abaixo, um balofone, que é um xilofone africano. Dá para ver abaixo dele que tem cabaças, né? São as cabaças que fazem o som ficar mais forte. Eu acho interessante esses dois instrumentos porque tem o estereótipo de que o africano ele não produz instrumentos melódicos, só instrumentos rítmicos. Isso não é verdade. Aí o pisangue e o balofone para mostrar o oposto. Também tem um instrumento muito legal chamado kora, um instrumento de cordas enormes, é mais ali na região do Quênia. Um instrumento lindo também, um instrumento complexo, harmônico. Eu não coloquei ele aqui porque eu não vi nenhum local dizendo que alguma casa candomblessista usa ele, mas fica para vocês pesquisarem caso não conheçam, o kora. O triângulo, ele também vai ser utilizado em alguns lugares para fazer essa marcação, né? Por fim, esse que parece o reco-reco, que não deixa de ser o reco-reco, é a nossa gloriosa macumba. Sim, é isso daqui que é uma macumba. Macumba é um instrumento. Macumbeiro é aquele que toca macumba. Um dia eu fui dar aula no local, e a aula também era sobre diferenças religiosas, eu fui convidado, e a primeira atividade que eu fiz foi isso. Eu fiz todo mundo tocar esse instrumento. Todo mundo. No final, eu falei para o pessoal, parabéns, a partir de agora, todos vocês são macumbeiros. Nossa, deu aquele negócio, como assim? O que é isso? O que você me trouxe? Não, porque isso aqui que é macumba. O termo macumba que às vezes a gente usa é pejorativo, a gente tem que evitar ele, sabe? Um candomblessista pode falar para outro candomblessista, você é macumbeiro, não sei o que, eu fui na macumba? Pode, entende? É a mesma coisa que a gente falou da aula passada da amiga vaca. As minhas amigas, elas podem se chamar de vaca, assim, carinhosamente, mas eu não vou chamar, não é? O indígena pode se chamar de índio entre eles, mas eu não vou chamar. Essa questão de pertencimento. Então fica essa questão que eu acho interessante. A macumba é um instrumento, é isso daqui. Aquilo que a gente vê nas encruzilhadas são oferendas, é uma outra coisa. Então, trazer esse repertório e esses instrumentos para a sala de aula também pode ser uma forma de valorizar a música candomblessista e o candomblessista. Ensinar sobre o sagrado na musicalidade afro-brasileira. Por exemplo, o atabaque. O atabaque, gente, esse daqui, pra gente, é só um instrumento.
para eles é uma pessoa, sabe? Por quê? Porque a madeira a gente sabe que é viva, né? E a madeira, a árvore é viva, né? E a árvore, para eles, tem uma alma. Então, já como isso daqui é feito de madeira, para eles isso daqui é um ancestral, entende? Então, o fato de eu respeitar o atabaque é uma forma também de valorizar a cultura afro-brasileira. Eu, enquanto não candomblessista, perante os meus estudantes, eu falar para eles, não, a gente tem que respeitar tal coisa e tal, para mim também é uma forma da gente passar essa questão do respeito. Por exemplo, ele me ensinou que esse atabaque, por exemplo, aqui, ele não é consagrado, sabe? Ele não passou por todos os rituais que precisa passar para ser utilizado no barracão. Mas mesmo assim, ele me pede para eu colocar um pano branco de forma respeitosa na hora de guardar, sabe? Se isso é importante para alguém, se isso pode ferir o sentimento de alguém, ou coisa do tipo, eu vou fazer. Qual é o problema? Então aqui depois, quando eu guardar, eu coloco o pano. Sabe? Falar também dessas questões respeitosas, eu acho que é uma possibilidade. Aulas em terreiro, por que não, né? O Marcelo falou, por que vocês não fazem uma aula no terreiro? Né? Por que não pega as crianças, leva as crianças, claro, marca com alguém antes, né? Pede para o pai, para a mãe responsável pela casa, para a mãe de santo, né? Para o pai de santo responsável pela casa, fazer isso, né? Também é uma outra forma da criança perceber que não tem nada de errado, porque muitas vezes a gente só olha de fora. Tá, mas a vida mesmo está ali dentro. Então, lá dentro, ela pode aprender, ela pode desconstruir muitos estereótipos que ela já pode ter tido. E aulas ao ar livre, não é? Porque, como eu falei, o candomblé vai valorizar muito a natureza. Então, não tem muita lógica a gente estar falando sobre candomblé num lugar fechado. Por exemplo, essa aula que seria presencial, eu ia fazer com vocês no Campo de Santana, que é ali perto da Escola de Música da UFRJ. A gente ia para um lugar onde tem natureza, onde a gente pode colocar o pé no chão e coisa do tipo, porque candomblé sem natureza não é candomblé. E eu achei isso interessante porque ele falou o seguinte, que às vezes você só fazendo uma aula ao ar livre, você não precisa estar ficando falando de orixá, coisa do tipo. Só o fato de estar ao ar livre, só o fato de estar na natureza, isso já traz uma essência, né, do candomblé para a aula, entende? Só isso já é um ponto positivo. E mostrar o candomblé onde ele não é visto, né? Isso daí que é a parte que eu achei mais complicada. Por quê? Porque, como eu falei, o candomblé está em todo lugar, sabe? No jongo, na MPB, no pagode, e também trabalhado de forma direta na escola. Por exemplo, o professor de educação física é muito comum levar um pandeiro e trabalhar com os pontos de capoeira, principalmente capoeira Angola. Há colegas que trabalham no jongo nas escolas. Esses elementos eles são trabalhados, mas por algum motivo ele não é titulado como candomblé. Deveria ser, isso vem de matriz africana, mas isso não é feito esse link. Entende? Então, tá na escola, realmente. Tem muito projeto de capoeira na escola, muito projeto de jongo na escola, mas esse link, isso daqui é candomblé, isso não é feito. E eu acho que não é feito justamente para não levantar o preconceito. Só que aí vem a problemática que eu gostaria de discutir com vocês. Eu não tenho uma resposta pronta, sabe? Mas se a gente ficar sem falar, olha, capoeira é candomblé, jongo é candomblé, simplesmente para não ter a polêmica, a gente não vai estar justamente contribuindo para o silenciamento que eu falei no começo? Será que o melhor não seria chegar e falar mesmo correndo o risco, chegar e dizer, não, isso daqui veio do candomblé assim, isso dali veio do candomblé assim, isso aqui é candomblé? Sabe, a gente precisa também entender que os dois lados têm seu ônus e seu bônus. Eu posso ficar quietinho, trazer a capoeira, trazer uma ukulele para a escola, todo mundo vai gostar, todo mundo vai adorar, e não falar nada, só que vou estar contribuindo para o silenciamento do candomblecista, ou posso chegar e falar mesmo, isso aqui é candomblé, isso daqui é toque de candomblé, isso daqui é para orixá e ponto final, sabe? Mas vou estar trazendo outros problemas, principalmente para os estudantes cristãos. Como que vocês vão fazer? Aí eu não sei, é com cada um. Como que eu faço? Eu falo bem suavemente.
falo depois no final, quando todo mundo já fez. Mas eu acho importante falar para que a gente possa corroborar para a valorização da identidade candomblessista. Por final, são só esses 4 eixos norteadores, tá bom, gente? É, a importância da negação da neutralidade da educação musical em relação à temática racial, por meio da oposição ao racismo estrutural, epistêmico e religioso, juntamente com o reconhecimento da influência desses tipos de racismo nos currículos prescritos e praticados nas aulas de músicas, que devem ser feitos de forma constante, não somente em datas especiais. A valorização dos espaços ao ar livre, cercados por natureza, em aulas que façam referências à musicalidade afro-brasileira e à desconstrução de estereótipos relacionados às diferentes religiões, inclusive o candomblé, apontando-o como uma cosmovisão e uma filosofia de vida complexa e multifacetada, também foram identificadas na entrevista. A apresentação da importância de musicistas negros para o desenvolvimento da música popular brasileira e a importância de se mostrar o respeito aos preceitos sagrados de diferentes religiões, especialmente quando se relacionarem com o repertório ou com o instrumental abordado em aula. A ministração de conteúdos que dissertem sobre como as religiões afro-brasileiras influenciaram em várias manifestações musicais brasileiras, em muito caso confundindo-se com elas, foi citado. As referências, e é isso. Eu falei que iria terminar 3 horas, são 13h32. Desculpa. Tá ótimo. É isso, gente. Antes da gente acabar, algum comentário, alguma dúvida? Comentário tem o que eu coloquei lá aí no bate-papo. Foi uma Sim. situação que eu passei. Sim, deixa eu ler. Uma situação triste que passei. Eu trabalhei numa escola que tinha muito material, muitos instrumentos, inclusive alguns atabaques. O menino que estava aprendendo bateria na igreja brilhava os olhos com os atabaques, mas se recusava a tocar. Um dia perguntei o motivo. Ele não queria tocar, ele me respondeu que queria, mas não poderia, pois é pecado. Complicado. É triste mesmo. E é difícil, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai falar que não é pecado? E aí, eu acho que não é pecado. Mas aí isso pode trazer problemas, outros, sabe? A gente tem que estar disposto a correr riscos, né? Se a gente realmente quer fazer as coisas bem feitas, né? É um pouco Sim, complicado, é difícil. Mas, sim, Era um grupo grande de crianças e tinha bastante instrumento na sala e tal, então é, acabou se dissolvendo essa situação, porque ele acabou dando preferência para outros e tal, e o dia que ele se sentiu mais à vontade, ele pegou e tocou sim. o Que atabaque bom, que sem... bom. É, Mas uma coisa que eu me recordo agora, aqui no Rio não acontece, mas na Bahia, as igrejas evangélicas têm atabaque, sabe? Se você sim, for, se você for procurar, você encontra. Então, talvez, se acontecer de novo, é uma forma de mostrar, ó, tá vendo? Aqui tem uma igreja, eles estão falando aqui de Deus, de Jesus, e estão tocando atabaque, entende? Porque sim, realmente, para o atabaque ele tá no candomblé, na umbanda, ele precisa passar por uma série de procedimentos, que eu nem sei quais são, porque é segredo, né? Eles que fazem, uhum, para aquele atabaque ser consagrado. Esse aqui, por exemplo, não é. Então, teoricamente, eu posso usar ele para qualquer lugar. Tem essa questão da gente ter o respeito por conta de ser sagrado para outras pessoas, mas eu posso usar o atabaque aqui para qualquer coisa. Então, acho que é mais a gente ter o conhecimento de também estar orientando, né? Ó, tá vendo? Aqui na igreja eles também usam, tá vendo? Você pode também tocar. sim, Mais, claro, mais ou menos assim que eu penso. certo. Mais alguém quer falar algo? Satisfeita, Luciane? Luciane?
Oi, Tudo tá ok? tudo ok. Tá bom, Obrigada. então, minha gente. Eu vou então passar para vocês o material que o Caio passou para mim. Ele passou bastante coisa, assim, áudio de toques, livros falando sobre a cultura do candomblé, coisa do tipo. Eu vou encaminhar tudo para vocês. Se vocês quiserem, já podem fazer o diário de bordo da experiência de hoje, da aula da manhã e da aula de agora da tarde. Semana que vem, aquilo que eu falei para vocês de manhã, pela manhã vai ser a aula atrasada da Vivian e à tarde a gente bate um papo para fechar. E aí vocês vão ter até 8 de maio para entregar o material de vocês. E aí, conforme vocês forem acabando, se terminarem antes do dia 8, quiserem já enviar, acabando eu já envio o certificado. Eu vou ler todo o material, claro, com muito cuidado, com muito carinho, vou fazer as considerações que eu achar necessárias, assim, tipo, para orientar, né? Tipo, por exemplo, tem uma menina que falou para mim que quer conhecer mais compositoras mulheres, então eu vou no material dela indicar materiais para que ela conheça mais compositoras mulheres e assim por diante, para fazer esse encaminhamento. Não vai ter assim certo e errado nas respostas. Uma vez enviando, está todo mundo aprovado, eu já envio o certificado de cara. Mas antes a gente tem a última aula semana que vem, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, bom sábado para vocês. Tchau, igualmente. Tchau. Tchau, tchau.